grande autoridade do PT acaba de ser derrotado na justiça e eu vou trazer aqui essa notícia em todos os detalhes e destaques. É grande autoridade da política do PT que acabou de sofrer uma derrota humilhante e acachapante. Foi derrotado na justiça e é claro que eu vou trazer essa informação completa nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Além dessa bomba, tem uma outra pior ainda, gente, tá? Grande autoridade política acaba de ser expulso do cargo, gente, tá? Ele foi expulso do cargo, tá fora do cargo. Essa notícia acabou de ser confirmada agora, direto de Brasília, e é outra notícia, gente, tá? Que chocou Brasília agora neste exato momento. Grande autoridade acaba de ser expulsa do cargo. Ele foi expulso do cargo, tá fora do cargo e o desespero tomou conta. Inclusive, acabou de chegar a informação de que ele tá furioso com a confirmação aí dessa notícia, gente, tá? E uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Jornalista acaba de soltar a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E é claro que eu vou trazer aqui nos mínimos detalhes essa notícia que já gerou pânico e desespero. Teve um impacto muito maior do que se imaginava dentro do STF. E o motivo vocês vão ficar completamente chocados, gente, tá? E o Lula acabou de sofrer uma derrota humilhante e acachapante e foi pedir socorro para o STF, gente. Mas será que aqui, nesse caso, o STF vai ajudar o Lula? Será? Será? Gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora, rapidamente. Claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, tá? E ó, já vai pegando aqui, ó, o cafezinho de vocês. Sentem, fica bem confortável e assista aqui agora, ó. Jornalista do Estadão também detonou o ministro Alexandre de Moraes sobre essa questão de ele, Moraes, envolvido até o talo no escândalo do caso Master, querer fazer parte de julgamentos, pedindo apurações, pedindo investigações com qualquer um envolvido no escândalo Master. É uma vergonha, vejam só. E ainda temos que lidar com isso aqui, com o ministro Alexandre de Moraes tomando providências ainda que burocráticas em algo relativo ao Banco Master, a Daniel Vorcaro. Então ele recebe isso gera indignação. Isso que eu estou fazendo aqui não é uma conversa fiada. Então, Alexandre de Moraes recebe o requerimento na ação de que ele é relator, avançadíssima. De repente, o caso Master se impõe, se apresenta, chega até ele. E o que ele faz? Envia para a Procuradoria-Geral da República pedido de abertura de investigação para que a PGR se manifeste a respeito sobre a ligação de Eduardo, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Ele mesmo devedor. Quem intima Alexandre de Moraes? Ele está intimando, usando a palavra tecnicamente, está intimando a Procuradoria-Geral da República a se manifestar sobre esse caso, que é, portanto, a chegada do caso Master e de uma hipótese sobre a remessa do dinheiro aos Estados Unidos para o filme, que não seria para o filme, não somente para o filme, essa é a hipótese. E o caso Master chegou à ação, uma ação relatada por ele, da coação contra o julgamento do movimento golpista, e ele toma providências, quando deveria para. Como é que isso fecha na conta mental da sociedade brasileira? Vamos ser simples aqui, se está esperando satisfações de Flávio Bolsonaro, dos Bolsonaro sobre suas relações com Daniel Vorcaro. Todo mundo está, investigações rigorosas, exigimos. Mas como é que essa conta fecha? Se se está exigindo satisfações, explicações, investigações sobre fluxo de dinheiro do Vorcaro, da rede vorcárica, para o filme de Bolsonaro, esse é o fim alegado. Como é que essa conta fecha se quem é formalmente o gestor dessa demanda, dessa intimação ao Ministério Público Federal, se é Alexandre de Moraes, ele mesmo devedor de explicações? Quem intima Alexandre de Moraes? É boa pergunta, né? Quem
intima o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive está aí atolado, né, até o pescoço também no escândalo do caso Master, né? Teve o contrato de 129 milhões do escritório da esposa, conversas vazadas, né? Aí com conversas dele com o Daniel Vorcaro. E quem? Essa é a pergunta que fica, né? Quem pode intimar, quem pode investigar o ministro Alexandre de Moraes? Em tese, seria o quê, né? A pedido da PGR, mas vocês acham que vai sair algum pedido da PGR, do Ministério Público, o chefe do Ministério Público, para investigar Alexandre de Moraes? Coloquem aqui embaixo, gente, tá? A opinião de vocês aí. E agora, gente, deixa eu trazer aqui uma notícia que é inacreditável. Lula, que recentemente em uma entrevista disse que eu não consigo governar se eu não for o STF. Quem que não lembra dessa frase? Realmente é verdade. Governo Lula, ou seja, Planalto, avalia ir ao STF após derrota imposta por Davi Alcolumbre. E a notícia que a gente tem de bastidor, gente, tá? É que o Lula, com mais essa derrota no lombo, ficou furioso com Davi Alcolumbre. Integrantes do governo Lula avaliam recorrer ao STF contra a decisão do Congresso Nacional que restabeleceu o trecho da lei de diretrizes orçamentárias autorizando a transferência de bens e recursos durante período eleitoral. Como a coluna antecipou, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promulgou, nessa última quarta-feira, o dispositivo da LDO após o Palácio do Planalto optar por não sancionar o trecho. A avaliação do entorno do presidente é de que o trecho restabelecido da LDO pode abrir margem para uso eleitoral da máquina pública em ano eleitoral de campanha. Apesar das discussões internas, uma ala do governo, no entanto, tem resistido à judicialização do caso, ou seja, ir para o STF. O entendimento é de que o Planalto ainda depende da articulação com o Congresso para avançar em pautas consideradas prioritárias, como a proposta que prevê o fim da escala 6x1, que agora está nas mãos do Davi Alcolumbre, né? Passou na comissão, fim da escala 6x1 passou na comissão, passou na Câmara dos Deputados e agora está nas mãos exatamente do Davi Alcolumbre. E aí, vocês acham que o Lula vai comprar essa briga com o Davi Alcolumbre, judicializar uma decisão, uma promulgação que acabou de ser feita pelo Davi Alcolumbre, em detrimento aí de prefeituras? Vocês acham que agora, em ano eleitoral, o Lula vai comprar essa briga contra o Davi Alcolumbre, sabendo que agora a escala 6x1, o fim da escala 6x1 está na mão, está nas mãos do Davi Alcolumbre, e algumas fontes dizem que Davi Alcolumbre ainda não decidiu se vai colocar para votação antes do pleito eleitoral. E aí, gente, vocês acham que o Lula vai continuar com essa ideia de ir pedir socorro para o STF? Depois do Davi Alcolumbre ter promulgado essa LDO nessa situação, ajudando aí as prefeituras? Então, essa aqui é uma pergunta que eu gostaria que vocês colocassem a opinião de vocês aqui embaixo. Tá, gente, tá? E agora, gente, tá? Deputado petista acaba de ser condenado na justiça. Se você é um daqueles que gostam de ver petista se ferrando e se lascando, eu disse que esse vídeo aqui era perfeito pra vocês, gente. Quem não se lembra desse petista aqui divulgando fake news, notícia falsa? Quem não se lembra dele divulgando na rede social dele uma fotinho do Jair Bolsonaro ao lado do Daniel Vorcaro e do ex-presidente do Banco Central, Campos Neto? Ele divulgou. Fotinho manipulada por inteligência artificial, manipulada, fake news, e agora ele foi condenado. Eu disse para vocês que ele ia ser condenado, gente, tá? Deputado do PT, Rogério Correia, é condenado a indenizar Bolsonaro em 20 mil por manipular foto com IA. É esse aqui, gente, tá? É esse aqui que divulgou a fake news. O deputado federal Rogério Correia, do PT, foi condenado a indenizar o ex-presidente Bolsonaro em 20 mil por danos morais. A decisão foi proferida nesta quarta-feira pela 7ª Vara Civil de Brasília e aponta que o parlamentar publicou nas redes sociais uma imagem manipulada por inteligência artificial que associava o ex-presidente ao escândalo do Banco Master. O deputado também deverá divulgar uma retratação em seu perfil. Ele vai ter que pedir perdão, pedir desculpas para o Bolsonaro. Que vergonha!
A publicação foi feita em fevereiro deste ano e, segundo a sentença, vinculada indevidamente à imagem de Bolsonaro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Correia chegou a incluir a imagem de suas redes sociais, a excluir a imagem das suas redes sociais após a repercussão negativa e também divulgou uma nota na qual reconheceu ter utilizado uma montagem feita por IA. Bolsonaro alegou que a remoção não afastou o dano. A defesa pediu a publicação de retratação em redes sociais, a proibição de nova divulgação da imagem ou de conteúdo equivalente e ainda o pagamento de 61 mil reais. O deputado, por sua vez, justificou que sua manutenção ocorreu em contexto de debate público sobre o tema de interesse coletivo. Ou seja, foi condenado e vai pagar 20 mil reais, gente, tá? Nessa aqui, o petista se ferrou e se lascou, gente, tá? Isso aqui, gente, deu um choque em Brasília hoje, tá? Na esquerda, no PT. Em ano eleitoral, pro PT, isso aqui não é nada, mas nada bom. Vamos lá, porque tem mais notícia terrível pro Lula. Ó. Indefinição em Minas Gerais preocupa o PT. E aliados cobram a atuação de Lula para destravar o palanque. Gente, ao que tudo indica, o Lula realmente não tá com aquele vigor, né? Com aquela saúde, com aquela... né? Não tá, gente, tá? Até hoje o Lula não decidiu a situação dele em Minas Gerais. Isso só prova, gente, que o Lula... Sei não, gente. Pro Lula, de repente, vir aí ó, e desistir dessa campanha... Eu não serei pega de surpresa, gente, porque realmente tem esse burburinho ali dentro do próprio Planalto, dentro de ministérios do Lula, de que ele pode sim desistir dessa eleição. A indefinição de uma candidatura ao governo de Minas Gerais que apoia a reeleição de Lula do PT tem preocupado integrantes do PT, que cobram a atuação incisiva do presidente para destravar o palanque no estado. O segundo maior colégio eleitoral do país, historicamente, o candidato que vence no estado de Minas costuma ser eleito à presidência da República. O plano A de Lula era que o Rodrigo Pacheco disputasse o governo do estado, mas o parlamentar tem afirmado que deverá deixar a vida pública a partir do próximo ano. Que vergonha, né? Rodrigo Pacheco saindo pelas portas do fundo da política brasileira. Que vergonha, né? Agora, aliados do petista, ou seja, aliados do Lula, cobram um desfecho para Minas, para os próximos dias, e apontam na condução de Lula nesse processo. O impasse no estado tem sido discutido em reuniões do partido nas últimas semanas e o processo tem sido capitaneado pelo presidente da sigla, Edinho Silva, que até hoje não decidiu quem que vai concorrer ao governo de Minas Gerais, representando o PT e o Lula, e claro, para fazer palanque para o Lula no estado de Minas Gerais. Ou seja, o Lula tá ferrado e lascado porque não tem ninguém forte, não tem um nome forte para concorrer aqui em Minas Gerais. E a direita e o povo mineiro só agradece esse fracasso do Lula aqui em Minas Gerais. E falando, gente, tá? Em desespero, notícia que não é boa para o Aldo Rebelo, gente, tá? Ele acabou de ser expulso do partido. Expulsão de Aldo Rebelo do partido é oficializada. O ex-ministro Aldo Rebelo foi expulso do Democracia Cristã após decisão da direção executiva nacional do partido na última segunda-feira, né? O juiz eleitoral da primeira zona de São Paulo homologou a desfiliação dele. Segundo o Democracia Cristã, a decisão pela expulsão foi unânime. Todos decidiram expulsar ele do partido. Em nota, Aldo Rebelo afirmou a pré-candidatura à presidência. A nota da direção nacional do Democracia Cristã não atinge minha honra e a dignidade pública pela ausência de qualquer fato apontado que justifique a medida extrema contra minha filiação. Até hoje ele não aceitou esta expulsão. Tá aqui. Aldo Rebelo é oficialmente expulso do Democracia Cristã. Essa notícia que tá aqui, ó, em vários portais de notícias. Justiça confirma a expulsão de Aldo Rebelo em meio à disputa interna. Então foi a justiça que expulsou ele do cargo, gente, tá? Deputado federal Marcel Van Hatten destruindo o ministro do Lula sem dó e nem piedade, gente, tá? Ministro de Lula quase chora
ao ser encurralado e humilhado por Marcel Van Hatten. E tumulto acontece ao vivo, gente, tá? É o ministro do Lula que quase chorou. Aqui, Marcel Van Hatten bateu forte, pegou pesado aqui. Vocês vão entender o motivo. Assistam que vocês vão entender o motivo. Mas para entender tem que assistir do início até o fim. Vejam só. O senhor sabe por que está aqui. O senhor está aqui por um desrespeito do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei. Esse aqui, gente, tá? É o ministro da Justiça do Lula, tá? É o ministro da Justiça que está no lugar que já foi ocupado pelo ministro Flávio Dino. O Marcel Van Hatten detonou esse ministro do Lula, sobrou pro Lula, sobrou para todo mundo. Vejam só. O senhor sabe por que está aqui. O senhor está aqui por um desrespeito do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei, que deveria estar sentado na semana passada, nesta mesma cadeira. Negou-se a vir depois de haver confirmado, sem dar justificativa, para que não está. E aí eu pergunto, ministro, o senhor tomou alguma providência em relação a esse desrespeito com o parlamento? Pelo indicado da Polícia Federal, que está sob sua responsabilidade, diretor-geral Andrei? Por que o senhor não determinou que ele estivesse aqui no seu lugar? Porque o senhor, além de permitir, deputado Zé Rocha, esse desrespeito com esta comissão, o senhor permitiu que eles respeitassem a autoridade de Vossa Excelência, porque o senhor poderia ter determinado que ele sentasse nessa cadeira e atendesse o pedido da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que havia sido confirmado por ele. Então eu me pergunto, senhor ministro, primeiro, se o senhor tomou alguma providência. E pergunto também a Vossa Excelência. Segundo, se essa providência não deveria ser de demissão. O senhor já demitiu o Andrei Rodrigues? Porque talvez seja essa a resposta. Demitiu o Andrei, não se preocupe, estou aqui porque ele não é mais, vou trocar. Ou, uma terceira pergunta. Se nenhuma das duas anteriores for respondida a contento, no sentido de alguma providência tomada ou a demissão do senhor Andrei, que poder tem esse delegado Andrei para ser tão mais importante que Vossa Excelência, que vem aqui no lugar do diretor da Polícia Federal? Não vou dizer o ditado popular, aquele do poste, mas sinceramente, senhor ministro, é isso que me parece. O diretor da Polícia Federal não comparece, não vem, e Vossa Excelência vem aqui no lugar dele, num exemplo sim de atendimento a uma convocação que foi feita, mas que não era para hoje. E fica tudo por isso. Ele não é mais importante que Vossa Excelência. Ele não tinha o direito de colocar Vossa Excelência nessa situação, de ele não vir aqui e a comissão decidir vir o senhor no lugar. Onde se viu uma coisa dessa, deputado Carlos Gilberto? Nós estamos falando aqui de uma pessoa que está abaixo do ministro da Justiça, no guarda-chuva hierárquico, que me parece tem mais poder que o ministro. Porque se o ministro não tem poder de dizer ao presidente Lula para trocar o chefe da Polícia Federal por estar desrespeitando o parlamento e mais por colocar Vossa Excelência numa situação vexatória, que aqui, me desculpe a palavra pesada, mas o ministro ter de vir aqui, porque o diretor-geral da Polícia Federal não mandou sequer justificativa para não comparecer na data marcada pela segunda vez, é vexatório para Vossa Excelência e para o Ministério da Justiça. Andrei Rodrigues veio aqui à Câmara dos Deputados dizer que era não uma questão de liberdade de expressão, mas de segurança de autoridade, botar a Polícia Federal a perseguir uma mulher que utilizou um megafone para chamar o Lula de ladrão. É para isso que a Polícia Federal do Brasil, na verdade do Lula, serve? Para perseguir senhoras que usam um megafone para chamar um ladrão de ladrão? Faixa com o presidente. A Polícia Federal foi lá e disse, não pode botar faixa escrito só ladrão, porque nós sabemos que é pro Lula. Foi isso que eles disseram no vídeo, senhor ministro. Foi tomada alguma atitude em relação àqueles policiais federais? Isso foi durante o seu exercício no Ministério. Foi tomada a decisão de exonerar, de demitir Andrei Rodrigues depois desse fato recente? Em ato de Lula no Ceará, um influenciador chamado Pedro Arthur foi detido por agentes da Polícia Federal depois de chamar de Lula de ladrão, bandido, vagabundo. A reportagem informou que a Polícia Federal não confirmou a ação, mas as imagens mostravam agentes conduzindo o influenciador integrantes do partido Missão. Então quer dizer que a Polícia Federal está usando do seu aparato para perseguir secretamente, porque para a imprensa nem assume as operações que faz? Isso é coisa de Gestapo. Isso é coisa de polícia política. Felipe Martins, registro migratório usado contra ele foi desmentido pelo Serviço Imigratório Americano. Ele está preso hoje em decorrência de um registro de entrada falso nos Estados Unidos, que eu denunciei na tribuna. E que o Andrei Rodrigues, senhor Wellington Lima, ministro da Justiça, viu ser utilizado contra mim esse discurso sério de denúncia para me processar por injúria contra um policial federal que descumpriu com seu dever ao utilizar informações sabidamente falsas para manter uma pessoa inocente presa. Depois, a Polícia Federal pediu uma nova investigação sobre essa suposta falsa entrada de Felipe Martins. Para quê, senhor Luiz Felipe, nosso presidente da comissão? Acho que para averiguar se realmente foi falsa entrada ou não. Não, para investigar o Felipe Martins se ele não tinha forjado a entrada falsa.
É surreal, senhor Wellington Lima, o que a Polícia Federal do André e do Lula estão fazendo. O senhor não pode permitir que isso aconteça. O senhor já demitiu o André Rodrigues? Neste mesmo caso da roubalheira do INSS, que já envolvia o sindicato, o irmão do Lula, está sendo investigado o filho do Lula, o Lulinha, por uma mesada de R$300 mil recebido do careca do INSS. E a informação que saiu na imprensa é que a Polícia Federal, aliás, e confirmada, é que agora, neste mês de maio, a Polícia Federal mudou a coordenação dos inquéritos e trocou, inclusive, os delegados que estavam fazendo a investigação do Lulinha, sem explicação, com a imprensa dizendo, não tem proximidade com, aliás, nenhum ministro do STF, mas dizendo que o André Mendonça estaria muito insatisfeito com essa interferência no trabalho da Polícia Federal na investigação da roubalheira dos aposentados brasileiros, que inclui mais um criminoso da quadrilha petista, que é o filho do presidente Lula. Então, imagina se isso tivesse acontecido no governo passado, Sargento Faur. Imagina se tivesse acontecido em qualquer governo. Por que nesse governo Lula, senhor ministro Wellington Lima, as coisas acontecem? O Andrei, que é diretor-geral da Polícia Federal, não dá explicação, ou quando dá ainda por cima, defende as ilegalidades que são cometidas, e não acontece nada com ele. E aí eu continuo, porque André Rodrigues é useiro e vezeiro, diretor-geral da Polícia Federal, além do fato que estamos aqui a investigar, vou usar essa palavra, que é da utilização do aparato da polícia brasileira no exterior para a perseguição de nacionais que pedem asilo político. Isso é uma violação aos tratados de direito internacional, senhor ministro. O senhor sabe disso, o senhor tem estudo, o senhor tem currículo, o senhor não está na posição que está à toa. O que o André Rodrigues e a Polícia Federal brasileira fizeram neste caso e continuam fazendo, Vossa Excelência que se atente ao que continuam fazendo, é violar o direito internacional, é violar todas as convenções de direitos humanos quando se trata de pedido de asilo político. Um policial não pode perseguir um cidadão brasileiro no exterior, independentemente de trânsito em julgado no país, quando ele está buscando asilo político. Vale para quem está no exterior e vale para os que buscam asilo político aqui no Brasil também. Então, esse absurdo que o André Rodrigues está promovendo já deveria ter sido punido com sua demissão. E eu pergunto de novo, o senhor já demitiu o André Rodrigues? Ele que está fazendo o senhor passar por esse constrangimento está aqui. Se não fosse por ele, o senhor não estava sentado nessa cadeira hoje. Presidente. Depois houve... Que houve? Respeito muito, Vossa Excelência, o senhor sabe disso. Eu estou aqui apontando os fatos. Devido tempo, o senhor vai ter tempo de fala. Mas, tempo, o senhor vai ter tempo de fala. Felipe, mas peço também para dar baixar um pouquinho a temperatura. Não está acusando. Não está acusando. Marcelo pode dizer, você já demitiu. Não sei o quê, ladrão. Deputado Varrado. Eu sou deputado ou não sou? Eu estou aqui para fiscalizar o poder executivo. Parece que você vai para passar pano. Isso aqui não funciona. Não, não vou para brigar. Eu estou aqui para esclarecimento. Que isso? Deputado, não interfere. Deputado, aqui eu dou o tempo. Deputado, por favor. Vocês querem defender o ministro? Façam isso em seu devido tempo. Não interfere o deputado quando ele está exercendo sua liberdade de expressão. Aqui é livre. Não, o senhor não pode interpelar durante uma fala de um deputado. O senhor não pode interpelar durante a fala do deputado. E eu faria a mesma coisa pelo senhor. Deputado Varrado, o senhor tem o tempo. Então, ministro, nós fizemos uma representação contra 3 delegados da Polícia Federal, no caso Felipe Martins, incluindo Fábio Schor, que é responsável pelos inquéritos ligados a esse caso. A CNN registrou que o pedido foi remetido ao diretor-geral, citava abuso de autoridade e até agora, pelo que nós sabemos, não foi tomado providência em relação a esses 3 delegados. Depois aconteceu o seguinte, isso veio à tona agora, mas em 2024, o delegado Andrei participou de um fórum jurídico em Londres e os organizadores disseram que custearam pousada, alimentação e locomoção. E o Banco Master, que depois foi investigado pela Polícia Federal, estava entre os financiadores. A pergunta é, houve alguma ação depois que essa informação veio à pública em relação a esse caso, partindo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, quanto à participação de André Rodrigues nesse fórum? Mas ele também participou de uma degustação, ele, André Rodrigues, de Macallan, com Daniel Vorcaro e com Alexandre de Moraes. O custo informado de $640 mil é de mais de 3 milhões de reais. Foi tomada alguma providência? Aí, senhor ministro, o senhor estava no ministério antes, mas não era ministro, é verdade. Era o Lewandowski. Mas o delegado Andrei, numa entrevista, perguntado sobre o Sindinap do Frei Chico, do irmão do Lula, perguntado se estava sendo investigado, em lugar de responder à pergunta da jornalista, que inclusive era do ICL, que é um meio mais próximo do governo. Ele desviou da pergunta e diz, não, o irmão do Lula não está sendo investigado. Mas o Sindinap sim estava. E essa informação veio a público depois. Senhor ministro, aqui tem deputados que se insurgem contra a atuação da Polícia Federal e por isso o papel de Vossa Excelência de supervisão é fundamental.
Inclusive, já solicitei a assessoria que oficie diretamente o gabinete de Vossa Excelência sobre o pedido de investigação de 3 delegados da Polícia Federal no caso da perseguição que eu estou sofrendo, em virtude de uma fala na tribuna, e aguardamos as providências necessárias. Em primeiro lugar, a informação sobre em que fase se anda, e se é que anda, se é que anda essa investigação, e esse pedido de apuração e de providências. Agora, é interessante os nossos colegas aqui criticarem as cobranças que nós fazemos, agradeço ao deputado Márcio Marinho, que nós fazemos sobre a situação daqueles parlamentares que são perseguidos por palavras pela Polícia Federal. Isso é gravíssimo, ministro. Isso é um ataque à instituição, ainda mais grave do que o descaso do chefe da Polícia Federal de não ter vindo aqui. Aliás, talvez por isso que não esteja vindo, porque sabe que deve para esta comissão e deve para o parlamento brasileiro quando persegue parlamentares como ele está fazendo. Agora, é engraçado ver deputados do PT dizendo que estaríamos constrangendo o chefe da Polícia Federal, deputado Cabo Gilberto, porque somos investigados, ilegalmente investigados por falas que fizemos aqui, inclusive denunciando policiais federais. É interessante ver petistas dizendo isso, inclusive petistas que estiveram em listas de recebimento de propina de empreiteiros e que vêm aqui elogiar o trabalho da Polícia Federal. É uma inversão de valores total, deputados. Aí a gente vê a que ponto anda a base do governo em relação ao respeito que as instituições merecem. A cúpula da Polícia Federal hoje está desmoralizada. É uma Polícia Federal que atende sobretudo a interesses políticos de perseguição, não os interesses da sociedade, que são de combate à corrupção, combate à criminalidade, combate ao terrorismo. E por isso a troca do delegado Andrei é fundamental. Ele não é mais importante que Vossa Excelência. Ele não tinha o direito de colocar Vossa Excelência nessa situação. Eu gostaria que o poder que Vossa Excelência disse que tem de supervisionamento fosse efetivamente exercido. Tanto na questão que eu já trouxe, e que vamos oficiar o gabinete de Vossa Excelência, como nas outras situações, inclusive do delegado Ramagem. Porque uma coisa é o senhor aqui dizer que a polícia tem autonomia, já fez, já aconteceu, o senhor não responde pela iniciativa. Mas o senhor deve responder pela supervisão que o senhor disse. Então, que da próxima vez que o senhor vem aqui, não demorar muito, estarei aqui também, sei que vai demorar 2 semanas, algo assim, não é isso? Comissão de Segurança Pública está organizando um evento dia 9, eu vou perguntar a Vossa Excelência de novo quais foram as providências tomadas sob o ponto de vista da supervisão. Porque se não foram tomadas até aqui, porque não houve resposta às nossas perguntas, eu creio que esse prazo de 2 semanas será mais que suficiente para que as providências efetivas sejam tomadas e quem sabe até lá Andrei Rodrigues não esteja mais chefiando a Polícia Federal e, lamentavelmente, desonrando a instituição como tem feito hoje a cúpula dessa importante instituição brasileira. Gente, deputado federal Marcel Van Hatten encurralou o novo ministro da Justiça aí do Lula, aquele que substituiu lá o Flávio Dino. Pois bem, gente, Andrei Rodrigues foi convocado, não compareceu, deu uma justificativa fajuta. Aí quem foi no lugar dele foi o ministro da Justiça, que é hierarquicamente acima, né? O Andrei Rodrigues é subordinado ao ministro da Justiça, mas parece que realmente manda mais, né? Porque ele não teve a coragem de ir, não foi, tomou Doril e sumiu. Quem teve que ir foi o próprio ministro da Justiça, que está hierarquicamente acima do diretor da Polícia Federal. E assim, gente, o Marcel Van Hatten partiu para cima. Tome providências para cima desse Andrei Rodrigues, porque nós vamos cobrar as devidas providências. E aí, gente, o que é que vocês acharam? Marcel Van Hatten partiu para cima do ministro do Lula sem dó e nem piedade. E tem mais, gente, tá? Outro que partiu para cima sem dó e nem piedade foi o nosso querido mestre dentro da revista Oeste, meu Deus do céu, Augusto Nunes, gente, tá? Partiu pra cima do ministro Alexandre de Moraes e expôs uma podridão do ministro do STF, vejam só. O Moraes mencionar o caso Master é passar da conta, né? É passar da conta. Ele não pode tratar desse assunto porque ele é réu. Ele deve ser tratado como um dos beneficiários da roubalheira. A mulher dele, para que o marido alugasse a sua proteção ao Horcaro, a mulher dele recebeu 129 milhões, aliás, receberia 129, recebeu em torno de 80, por aí. 80 milhões, uma advogada medíocre que recebeu esse dinheiro para que o marido, o ministro, protegesse o chefe da quadrilha. E ele está falando em caso Master, ele pensa que brasileiro é bobo. Isso é tratar o povo brasileiro como um bando de idiotas. Ele deveria esquecer o caso Master. Saia francesa de qualquer sessão do Supremo. Ele não pode falar nisso, ele está envolvido até o pescoço. Ele e o Dias Toffoli, pelo que fizeram no caso Master, perderam quaisquer condições de continuar no Supremo. Qualquer outro que tivesse mais dignidade já teria saído. Ele continua lá e quer julgar o caso, mas não vai mesmo. É isso que tem que se impedir.
Ele está no banco dos réus no caso Master. Ele não tem condições de acusar ninguém. Ninguém. Gente, e aí? Foi no mesmo sentido da Malu Gaspar, né? Que ministro Alexandre de Moraes, que está envolvido até o talo nesse escândalo do caso Master, não tem moral para julgar ninguém. E tá aí, partindo para cima do Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, querendo investigação contra o Bolsonaro e contra o Flávio Bolsonaro. Meu Deus do céu, gente, tá? É o poste mijando no cachorro. É aquele ditado, né? O cara mais sujo que puleiro de... É um ditado aqui em Minas Gerais. Querendo investigação. É para acabar com o piqui do Goiás mesmo, né, gente?